Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Mais uma vez, chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Vai se convencendo disso e vai falando, chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Vai pedindo isso com vontade. Ergue teus braços. Não para não, ergue os teus braços. E pede ao Senhor verdadeiramente essa chuva de graças na tua vida, no teu gol, na tua missão de evangelizar. Pede o Espírito Santo, porque Ele é o único que pode nos dar a fortaleza e a ousadia de evangelizarmos. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Sobre o seu coração agora, peça essa chuva de graça. Chuva de graça. Possa vir agora sobre Chuva nós. de A graça. tua chuva de graças possa ser derramada sobre os nossos corações. Derrama. Que você possa ir pedindo isso ao Senhor com as suas palavras agora. Que o Senhor possa ir preparando o teu coração. Derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Vá pedindo ao Senhor o Espírito Santo com as suas palavras agora. Senhor, vem encher os nossos corações. Vem derramar, Senhor, a tua graça poderosa no meio de nós. A tua graça, Senhor, que nos faz sair daqui Sim, hoje, Senhor, cheios nesse final de manhã nós ousadia. clamamos a vinda do Teu Espírito Santo. Nós acreditamos, Senhor, que essa chuva de graça que vai conduzir as nossas vidas, é essa chuva de graça que vai conduzir os nossos passos, as nossas universidades, os nossos grupos de oração. Por isso pedimos, Senhor, venha derramar sobre todos nós, sobre todo o INU, sobre cada coordenador, sobre cada servo, a tua chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Peça Chuva forte. de graça. Derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Deseja que essa Tá chuva melhor. seja derramada. Chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Nós nesse momento vamos acolher aqui o nosso irmão Fabrício. Ele que vai ministrar essa pregação para nós. Ele que é do Paraná. Galera aí. Então, vamos estender também nossas mãos agora, pedindo que essa chuva de graças também venha sobre ele, para que o Espírito Santo de Deus possa estar nesse momento, a guiar todo este momento de pregação. Espírito Santo de Deus, nós consagramos inteiramente a vida do Fabrício, para que Tu possa nessa manhã fazer a Tua vontade nas nossas vidas, na vida do nosso ministério, na vida de cada coordenador de curso, na vida de todos que estão aqui. Vai abrindo as portas de cada vida, de cada universidade, para que a Tua palavra viva possa penetrar e dar toda a direção. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois sois vós vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vá se assentando, cantando. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais um minutinho. E aí dizendo dentro do seu coração: vem Espírito Santo, toca a minha alma nessa manhã. Eu quero, Espírito Santo, sentir a tua presença inundando o meu coração. Eu quero, Espírito Santo, ser renovado em você. Não quero, Espírito Santo, me manter a mesma pessoa, porque hoje tu estás aqui. E essa chuva de graça, Espírito Santo, eu peço que caia sobre mim, sobre o meu coração. Me faça experimentar quem tu és. Me faças beber do Deus Espírito Santo. Tu és, Espírito Santo, muito mais do que o dador dos carismas. Tu és muito mais do que uma energia que sai do Pai. Tu és, Espírito Santo, Deus. E eu te convido nessa manhã a tocar a minha vida, a transformar o que eu trago, Espírito Santo, a transformar a minha comunidade, a transformar o meu gol, a fazer a minha vida ser diferente. Vem, Espírito Santo, e deixa a sua marca na minha história, transforma o meu coração e me faz entender que tu estás vivo, que Jesus está vivo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Chuva de graça. Chuva de graça, Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. chuva de graça, Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós. chuva de graça neste lugar. Derrama. Amém? Bom dia! Ah, coisa boa, todo mundo respondendo feliz assim, que lindo. Tá sendo bom, Enur, para você, sim ou não? Eu quero proclamar em nome de Jesus que vai ser muito melhor. Porque quando a palavra do Senhor passa, ela transforma a nossa alma, ela mexe com o nosso coração e ela transforma vidas. Alguém aqui já experimentou isso na sua vida? A palavra passando e transformando, sim? É isso que a palavra quer fazer hoje no nosso coração, irmão. E por isso eu quero convidar você a abrir a tua vida, abrir a tua alma para Deus. Ele quer falar, Ele vai falar para a tua comunidade, vai falar para a sua vida e para o seu coração. Só é preciso o único degrau, o degrau da disponibilidade. Deus faz quando eu deixo. Deus não faz porque eu sou bom, Deus não faz porque eu sei rezar, não. Deus faz porque eu deixo, porque eu estou disponível para a graça. Hoje uma chuva de graça é derramada sobre nós. Se você quer a graça, ela está aqui, para tocar o nosso coração, para renovar as nossas comunidades e para transformar o teu gol. Quem é que não quer que a graça que nós experimentamos aqui chegue lá na nossa comunidade, lá na nossa universidade, lá no nosso gol? Pois bem, ela está aqui, amém? Beleza. Pessoal, me chamo Fabrício, o nome é tão estranho quanto a pessoa, vocês vão ver em 5 minutos eu falando. Eu tenho 26 anos, faço parte do MUR Londrina, sou de Londrina, no Paraná. E com muito carinho conheci o MUR também lá no Rio Grande do Sul, com a moçada lá do Rio Grande do Sul, que são a minha segunda família também, né? E eu tenho uma felicidade enorme, enorme, enorme de estar aqui falando com vocês hoje, porque o nosso tema é lindo. Nós vamos falar das duas coisas que são sustento para a nossa alma como gol, como MUR, como igreja e como comunidade carismática. Hoje nós vamos falar em primeiro lugar da palavra de Deus, e em segundo lugar da comunidade. Quero convidar você hoje a abrir o seu coração para deixar que a palavra transforme a comunidade. Nós bem sabemos que a palavra, ela sempre foi eficaz. Como Deus cria o mundo, na primeira narrativa da criação, lá em Gênesis. Deus diz, faça-se a luz, e a luz é feita. Porque a palavra de Deus é criadora, e ela faz a graça acontecer, ela é eficaz. Uma espada de 2 gumes, como diz São Paulo lá em Hebreus. E hoje, o nosso chamado nessa pregação, nesse momento,
É deixar que essa espada da palavra transpasse o teu grupo de oração, transpasse a tua comunidade e faça de fato nós construirmos, minha gente, comunidades carismáticas, que são construídas ao redor da palavra, que sentem a força de Jesus e que manifestam que Jesus Cristo, nesse mundo, na minha universidade, no meu curso, não está crucificado, mas está vivo. Que Ele ainda hoje é capaz de fazer, é capaz de realizar milagres, uma graça que só vem pela palavra de Deus. E por isso o nosso tema hoje é exatamente esse: comunidade carismática, lugar de vivência da palavra de Deus. Eu esqueci de falar, eu sou estudante da PUC, lá em Londrina, Pontifícia Universidade Católica, estudo teologia, ficando um pouquinho doido lá com a teologia. Hoje, dentro da Arquidiocese, eu trabalho com aulas de Bíblia, com aulas de História de Israel e de Antigo Testamento. E por isso a gente fala da palavra com muito amor. Testemunho para vocês que quando eu era molequinho, eu não vou falar quando eu era menor, porque sempre tem algum engraçadinho que tira sarro e fala, menor ainda, tudo bem. Quando eu era pequenininho, eu me lembro que nós passamos por uma crise familiar muito grande. Eu venho de um complexo familiar muito delicado, muito complicado. E nos momentos de maior solidão, em que eu não falava dos meus problemas para ninguém, não falava das dificuldades para ninguém, não falava do que acontecia com meu pai, das nossas brigas, das nossas dores. O único companheiro, a única companhia que eu tinha era a palavra de Deus. E eu me lembro, gente, que com, 9, 10 anos, eu tinha aquelas brigas homéricas com meu pai, aquelas de falar, aquelas agressões que você fala para machucar mesmo. Você fala para machucar, para chegar lá na alma, para bater na pessoa mesmo. Naqueles momentos, quando eu saía sem saber o que fazer, saía rezando uma Ave Maria, entrava no quarto, trancava a porta, não tinha ninguém para ligar, ninguém sabia dos meus problemas, não tinha muitos amigos, porque eu afastava todo mundo, achava que ninguém podia me ajudar, mas uma pessoa estava lá. Essa pessoa era a palavra de Deus. A palavra que lá desde quando eu era molequinho começou a construir vida. E começou a me ensinar que valia a pena ser diferente. Que valia a pena perdoar. Que valia a pena dar uma outra face quando alguém te dava um bufetão. Que valia a pena lutar para ser melhor. Porque assim eu seria feliz. Essa é a palavra que hoje nós partilhamos, que vai transformar a nossa comunidade. Porque cá para nós, minha gente, a nossa realidade hoje é delicada e é complicada. Falando do mundo atual, falando da nossa sociedade, da nossa juventude, nós viemos de uma crise de valores enorme, que ultrapassa aquilo que a gente possa entender até na nossa limitação humana. Nós viemos de uma crise que começa lá no século XVII, o pessoal da história, da filosofia, aí você fala besteira, dá um grito, mas baixinho, para não passar vergonha. Lá no século XVII a gente teve toda uma série de revoluções científicas, que foram construindo a ciência positiva, como nós conhecemos hoje. Uma série de revoluções que colocavam o homem no centro do universo e que faziam todos os focos, todos os holofotes se voltarem para o homem. Nessa realidade, cada vez menos Deus aparece. Deus vai sendo relegado sempre a segundo plano. Deus sempre vai sendo colocado como uma projeção, segundo Freud, como um ópio do povo. Vocês conhecem muito melhor do que eu toda essa história, né? E o homem cada vez mais, minha gente, sente menos a presença de Deus. Tenho certeza que alguns de nós já experimentamos o que é não ter Deus, não é? Quando no meio do nosso pecado, no meio da nossa dor, da nossa cabeça dura, porque a gente é tudo terrível, né? No meio da nossa cabeça dura, a gente se encontra naquele sentimento de vazio. Um vazio existencial fantástico. Eu me lembro, gente, vou dividir uma coisa que eu não dividi com ninguém ainda. Lá no Enur do ano passado, de 2008, lá em Tocantins. Quando o Dom Alberto chegou perto ali de onde eu estava, eu falei, Dom Alberto, eu preciso falar com o senhor. Porque o que eu trago no meu coração é um vazio, e um vazio existencial. E eu preciso preencher esse vazio. Como é duro quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha para a nossa vida, e percebe que dentro dela tem um buraco, que ninguém pode preencher. Que os namorados não preenchem, as namoradas não preenchem, que as relações não são suficientemente fortes para preencher, que o trabalho, o emprego, tampouco o curso universitário não pode preencher. Não é assim, gente? Quantas vezes o nosso coração fica vazio? Esse é o homem de hoje. O homem que recebeu milhões de promessas. O pessoal da história sabe bem. Lá na Revolução Francesa se promete a igualdade, a fraternidade, a liberdade.
A Revolução Socialista apresenta um mundo igualitário, onde o homem sim pode ser feliz, onde o homem pode se encontrar em uma sociedade justa. Isso aconteceu? Não. E o que nós experimentamos hoje então? O vazio. A última encíclica do Papa, chamada Caritas in Veritatis, ela diz que o homem hoje passa por esse vazio das utopias. As utopias que prometeram mundos e fundos, que disseram para o homem que ele seria feliz, mas que mostram hoje mas que mostram hoje um homem vazio, fragmentado, cheio de dores, machucado. Um homem com uma história que não consegue ser completada por aquilo que ele tem, mas muito pouco daquilo que é existencial do ser é oferecido, e por isso o homem cada vez mais se junta às utopias que não levam a lugar nenhum, porque não apresentam a verdade, porque não apresentam o amor. Por que nós falamos disso, minha gente? Sabe por quê? Como guerreiros de Deus, nós temos uma arma no nosso coração, nas nossas mãos, que ninguém pode nos tirar. E essa arma que é capaz de vencer esse vazio do homem, essa dor do homem, chama-se comunidade. A comunidade, minha gente, é a resposta para um homem que deseja ser amado. Amado integralmente, amado como ele é, amado sem limites, amado nas suas limitações, amado nas suas falhas, na sua condição limitada humana. A comunidade, ela é um ninho que Deus prepara para que o homem possa se encontrar com o próprio Jesus, porque a comunidade, ela é o reflexo do próprio Deus. O nosso jovem de hoje, marcado pelo cientifismo, pelo avanço tecnológico, o jovem de hoje que busca e não encontra sim um remédio, uma solução, naquilo que é o presente de Deus para que ele possa se mostrar. A comunidade. A comunidade, minha gente, é o lugar privilegiado de revelação de Deus, onde Deus mostra o seu rosto, onde Deus mostra as suas nuances, onde Jesus se deixa conhecer, onde Jesus deixa de ser discurso e se torna vida, se torna realidade, se torna transformação, onde o amor sai das palavras e entra na nossa vida e transforma a nossa história. Isso é a comunidade, o lugar que Deus preparou para que nós possamos nos encontrar com Ele. Nós temos muitas comunidades hoje que nós participamos. A primeira grande comunidade de Cristo é o corpo de Cristo, o povo de Deus, a igreja. Essa comunidade que nós precisamos amar, nós precisamos conhecer cada vez mais para amar e entender qual é o nosso papel dentro da igreja. Entender por que nós, MUR, estamos trabalhando, entender que nós estamos a serviço da igreja e que ela é a nossa mãe, que guarda a nossa fé e que nos leva para junto do Pai. Nós temos a comunidade MUR. Alguém que participa da comunidade MUR? Quase ninguém, né? Oh. Pergunta besta. A nossa comunidade MUR, que é o nosso coração, que partilha de um mesmo sonho. Nós já vamos aprendendo um pouco mais que a comunidade é assim. Entendendo, minha gente, a comunidade, ela não é feita de pessoas iguais, graças a Deus. Já imaginou ter, pessoal que me conhece, ter 20 Fabrícios? Ela não aguentava de jeito nenhum, nem com reza. Impossível. Uma comunidade não é feita de pessoas iguais, mas ela é feita de uma única coisa que os une. Nós temos um sonho. Qual é o nosso sonho? Transformar o mundo, ter um mundo renovado, um mundo diferente, um mundo batizado no Espírito, um mundo que se encontra com Jesus Cristo, que sabe quem Ele é, um mundo onde a fé e a razão caminham juntas, e juntas nos levam para o coração do Pai. Nossa comunidade MUR é linda, não é? Nós temos também a nossa comunidade GO. Quem que gosta da sua comunidade GO? Todo mundo apaixonado, falando com carinha bonitinha, né? Oh, meu Deus do céu! Quem não se sente bem no seu GO? Quem não se sente completo no seu GO? Quem não se sente realizado no seu grupo de oração universitário? O grupo de oração sempre fala que ele é o lugar que é quase que um oásis no meio do nosso deserto, né? A gente que trabalha o dia inteiro, às vezes trabalha o dia inteiro, estuda à noite, tem gente que tem mais de um emprego, às vezes fica longe de casa, mora longe da família, e quando chega lá toda semana, nos 10 minutinhos do GO, nos 15 minutos, 20 minutos que a gente tem, ai, que alívio! Que chuva de graça que cai sobre nós, que faz a nossa alma ficar melhor. O que nós fazemos, minha gente, com essa riqueza que Deus nos dá, que é essa comunidade? O que nós fazemos com essa beleza que Deus dá, que é a construção de uma comunidade cristã?
Por que o nosso mundo não é transformado com a nossa comunidade, minha gente? E essa é a pergunta que deve ecoar nos nossos corações. Se o mundo está doente, e se nós temos o remédio para esse mundo, por que o nosso grupo de oração universitário não está cheio? Por quê? Se a comunidade é o lugar de encontro, se a comunidade é o lugar onde Deus se revela, por que o nosso grupo de oração não está cheio? Por que as pessoas não nos procuram para conhecer Deus? Será que as pessoas têm reconhecido Deus na minha comunidade? Será que a minha comunidade tem sido o rosto de Deus? Será que eu tenho proclamado em alta voz, como comunidade cristã e como comunidade carismática, que vale a pena ser de Deus? Que nós cremos que Deus é capaz de realizar milagres, que nós cremos que Deus é capaz de completar o vazio da nossa alma e nos trazer a verdadeira felicidade? Até que ponto nós temos proclamado essa verdade fundamental, que nós como comunidade, nós cremos no amor de Deus? O Papa Bento, na sua carta Deus Caritas Est, ele diz assim, que do coração de um povo que se encontra com Deus, do coração de uma gente que um dia se encontrou com esse Deus, que transforma a alma, que mexe com o nosso coração, deve sair um grito que expresse qual é a nossa experiência de Deus, um grito que expresse qual é a nossa alma, qual é o nosso coração. E sabe qual é esse grito? Nós cremos no amor de Deus, nós cremos que esse amor é capaz de transformar, nós cremos que esse mundo pode ser diferente, que esse mundo tem solução, porque um dia eu e você, como comunidade, experimentamos esse amor transformando o primeiro mundo, que é o nosso coração. A nossa conversão precisa estar expressa nesse grito que manifesta aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração sente. E qual é o nosso grito? Nós cremos no amor de Deus. Ele não é uma invenção humana, ele não é uma projeção do homem, ele não é o ópio do povo, ele não é um mecanismo de controle social, não. O amor de Deus é a resposta para o meu coração, que sente falta do amor, que sente falta de algo que complete na minha essência, na minha raiz, na minha existência, que me faça feliz, que me faça acordar com um sorriso verdadeiro. Nós cremos no amor de Deus. E nessa verdade, a nossa comunidade carismática tem que se agarrar, tem que se abraçar. Nós precisamos, minha gente, dizer para esse mundo sem esperança, que sim, ainda há esperança. Que sim, esse mundo pode ser diferente. Não dizer cabisbaixos, meu Deus, esse mundo precisa ser transformado. Mas estampar o sorriso na cara, quem participou do Rá sabe bem como é que é. E deixar o mundo saber que o amor quer amar, que o amor quer demonstrar toda a sua essência, a sua verdade, a sua existência. Nós precisamos, minha gente, como comunidade, ser mais ousados e proclamar para que o mundo inteiro ouça que sim, existe um Deus. Que nós sabemos que existe esse Deus não porque ouvimos falar, mas porque nós experimentamos e porque Ele transformou o nosso coração. Não foi assim com a samaritana, que se encontra com Jesus, que vai para Samaria, e lá na Samaria fala de Jesus. Eu encontrei um profeta que diz todas as coisas que eu vivi. Eles ouvem ela, mas eles vão ao encontro de Jesus, e lá o que acontece? Eles dizem, Senhor, Mestre, hoje eu creio, não porque eu ouvi falar, mas porque eu vejo diante dos meus olhos a salvação. Olha que linda a figura do profeta Simeão, quando se encontra com um menino lá no templo. O profeta Simeão, alimentado das profecias sobre o Messias, que esperava já há muito tempo, desde o seu nascimento, tinha ouvido seu pai falar que um dia viria um Messias que traria toda a renovação para o mundo, a salvação para a humanidade, que faria o mundo ser diferente, que faria o mundo novamente se encontrar com Deus. E quando Simeão vê aquela criança, o que ele diz? Agora eu posso morrer em paz, agora eu posso entregar a minha vida, porque os meus olhos viram o Messias, porque agora eu contemplo o amor e contemplo a salvação, e por isso eu posso morrer em paz. Queridos jovens, o mundo espera o nosso testemunho como comunidade, de que um dia nós nos encontramos com Cristo, de que Ele é real,
de que Ele não está pregado na cruz, mas está ressuscitado. E por isso é capaz, ainda hoje, de transformar o nosso coração. Esse é Jesus. Queria trabalhar também com vocês algumas características dessa comunidade. Em primeiro lugar, a nossa comunidade carismática, ela é o lugar da palavra de Deus. O que isso significa em termos práticos? A comunidade Minha Gente é um lugar onde a palavra ela é vivida e experimentada na sua plenitude. Se um dia eu me encantei por esse mestre, se um dia eu entendi que ele é mestre, então eu quero seguir aquilo que ele propõe. Então eu entendo que ele quer para mim a verdadeira felicidade, que ele quer o meu coração pleno, e por isso vale a pena entregar a sua vida para esse mestre. Vale a pena seguir aquilo que ele diz. Vale a pena virar para ele com os olhos brilhando, cheio de amor e dizer: mestre, para onde nós vamos? Se só você tem as palavras de vida eterna. Se um dia meu coração se enamorou de você, e agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Mestre, vale a pena seguir as tuas palavras. Vale a pena ouvir a tua voz. Vale a pena ser teu. Isso é dizer que a comunidade é o lugar da palavra de Deus. É o lugar onde a palavra ela sai do papel, sai dos escritos, sai das palavras redigidas, e ela ganha cara, ganha rosto humano, ganha vida. A comunidade Minha Gente ela é o lugar onde Jesus se revela, onde Cristo se deixa encontrar. Se Jesus Cristo é a palavra de Deus, é na comunidade que quando a comunidade vive essa palavra, a comunidade ela vai cada vez mais ganhando o rosto de Jesus. Como Moisés que sobe o monte e volta com o rosto transfigurado, nós como comunidade, quando experimentamos a palavra, a nossa comunidade testemunha com a sua vida que sim, Jesus está lá. Essa foi a experiência do querigma primitivo. Quando Pedro ele faz a sua grande proclamação da palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 2, depois da narrativa de Pentecostes, ele vai falar desse Jesus que nos salvou, desse Cristo que pela sua morte e ressurreição trouxe a salvação para o mundo. E aí então as pessoas vão dizer, vão se incomodar com tudo aquilo, e vão olhar para Pedro, vão interpelar ele, vão dizer: Pedro, e agora? O que a gente faz? Você falou uma coisa linda, você falou uma coisa espetacular, você falou de um Deus tão interessante, e agora? O que a gente faz? E aí então Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos aqueles que ouvirem de longe a palavra de Deus. Isso significa o seguinte, minha gente: no anúncio, Cristo está, mas Cristo não se deixa encontrar plenamente no anúncio, sabia? Não. A minha palavra não é suficiente para demonstrar quem é Cristo. Não. Cristo se deixa encontrar na comunidade. Vocês acharam tudo isso que eu falei lindo? Vocês entenderam quem é Jesus Cristo? Então agora, amigo, vem para perto de nós, porque aqui na comunidade você vai se arrepender e ser batizado. Sendo batizado, você vai morar conosco, você vai ser um de nós, você vai ser o nosso irmão. E aqui na comunidade, Cristo te espera. O encontro profundo não se dá só na pregação, se dá na comunidade. É na comunidade que Cristo espera aqueles que querem abraçar a fé. É na comunidade que Cristo deseja se manifestar. É na comunidade que Cristo quer falar ao povo. É lá que Ele quer mostrar quem Ele é. É lá que Ele quer tocar o coração das pessoas e envolver elas com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele é. Na comunidade. Na comunidade. Esse é um balde de água fria pra gente que é pregador, né? Você fala: mas não vale. Não, calma, vale. A palavra nos motiva. Sabe como é que funciona? Mais ou menos assim. Imagina só, eu esqueci do chocolate. Fiz essa dinâmica lá com o pessoal de Londrina, esqueci do chocolate. Imagina só se eu tivesse aqui um chocolate, só de imaginar, e colocasse ele na boca, devagarinho. Eu fosse sentindo esse chocolate derretendo aos poucos na boca, sentindo aquele gostinho do cacau amargo, gostoso, perto do almoço. Ai, vai dando uma água na boca, o revertério, né? Jesus do céu. Não é assim? E qual que é a resposta quando nós vemos alguém comendo uma coisa? Eu também quero. Tem lombriguento aí? Eu sou a pessoa mais lombriguenta do mundo. Como horror. A Irecê está falando: antes de pregação não consigo comer. Eu antes da pregação estava lá fazendo sanduíche de presunto. Eu adoro comer. Quando nós vemos algo assim, a gente fala: eu também quero. E qual é a resposta do cristão quando alguém diz: eu também quero experimentar esse Cristo, também quero experimentar esse Jesus? Quer?
vem para o Gol. Vem para cá. Vem para a nossa comunidade, porque lá Ele está. Se você quer conhecer esse Cristo, se você quer saber como Ele é, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser numa tacada, não vai ser só um derramar de Cristo em você, não. É um batismo no Espírito que se renova a cada dia. É um batismo no Espírito que se dá pela vida na comunidade. É um Cristo que fala pelos irmãos. É um Cristo que nos ajuda pelas pessoas. Cristo nos espera na comunidade. A comunidade é o rosto do Pai. E aqui, gente, eu faço uma das perguntas mais desafiadoras para nós nessa manhã. Qual é o rosto de Cristo que a sua comunidade tem sido? Sabe por quê? Nós somos mestres nisso. No meio do nosso egoísmo, no meio das nossas dores, das nossas limitações, a gente teima em esconder a figura de Cristo. Atrás das nossas experiências ruins com coordenações, atrás da nossa burocracia, atrás do nosso desejo muitas vezes de sermos líderes, de termos cargos, atrás das nossas brigas no grupo de oração. Muitas vezes o rosto de Cristo que está na comunidade é manchado, porque nós não escolhemos viver a palavra de Deus na comunidade. Nós escolhemos só o que a gente quer. Lembra quando o Papa Bento XVI assumiu o pontificado, ele ia falar para os jovens, por ocasião da primeira jornada mundial, que ele falou uma frase que eu nunca esqueço: queridos jovens, a religião católica não é um self-service, que a gente vai, escolhe o que gosta, faz o prato bonitinho, come, se empanturra. Não, nós temos um pacote completo. E só aquele aventureiro, aquele ousado, aquele corajoso, que se dedica a entrar no caminho da igreja, que entende que não dá para ser mais ou menos, que não dá para ser morno, que é impossível seguir pela metade a palavra de Deus, porque a palavra pede uma resposta, e essa resposta não pode ser talvez, ou é sim, ou é não. A palavra não deixa dúvidas. Em Deuteronômio, escolhe 2 caminhos que estão diante de ti, ou a vida ou a morte. Não dá para ser morto-vivo, não dá para escolher pela metade, não. É preciso escolher, ou você quer esse caminho, amigo, ou você não quer. E é isso que a palavra faz no nosso coração como comunidade. Ela nos pede uma decisão. E por isso, comunidades cristãs que estão aqui reunidas, comunidades do MUR, GOLS, escolhamos pela palavra, porque vale a pena. Porque vale a pena viver a palavra de Deus. Porque vale a pena ser de Deus. Como é duro entender, todos nós sabemos disso, mais do que ninguém. Mas como é duro entender isso quando o nosso coração dói. Quando bate a solidão, quando ninguém do Gol liga para nós para saber como a gente está, quando morre algum parente lá na nossa casa, quando o relacionamento termina, ainda assim, vale a pena ser de Deus. Ainda assim, vale a pena ser radical na palavra. Radical comigo mesmo, claro. Vale a pena. A palavra não nos decepciona. A palavra não nos engana. A palavra nos leva para o céu. É isso que ela faz. Eu quero convidar você a entender um pouquinho mais disso a partir de Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Vamos abrir juntos? 2 Coríntios, no capítulo 3. Amém, misericórdia? Ô, Jesus, o povo está procurando lá. Espera aí. Oi? 2 Coríntios, está na página. Não, nunca pode falar página. Para o professor de Bíblia, nunca, never. Bíblia não tem página. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler lá no versículo 3. Não, eu estou com uma tradução diferente, não dá para ler junto. Vou ler aqui. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Palavra do Senhor.
Queridos irmãos, queridos amigos, companheiros de caminhada do MUR, nós somos convidados pela igreja, convidados por Cristo, a fazer tudo aquilo que nós pregamos, a fazer o nosso discurso, ser convertido em vida, porque nós somos convidados a sermos a carta de Cristo, o evangelho colocado em palavras, o evangelho colocado em atos, o evangelho colocado em vida, o evangelho colocado em um corpo. Nós somos convidados a fazer o evangelho, minha gente, deixar de ser utopia, deixar de ser abstrato e ser transformado, enraizado na nossa vida, porque é isso que o mundo deseja ver. Se o mundo precisa ver que vale a pena amar, o meu grupo de oração, o meu gol precisa ser a carta do amor de Cristo para essa humanidade que padece, para essa humanidade que sofre. Nós somos convidados a sermos carta de Cristo, evangelho vivo, que não está mais só nas igrejas, mas que sai em missão, que vai à busca daqueles que precisam escutar a palavra, que leva a luz do evangelho nos nossos trabalhos, nas nossas casas, para os nossos vizinhos. É assim que o documento da Lumen Gentium, do Vaticano II, ele pede para nós leigos, seja um fermento no meio da massa. Não dá para passar o fermento ao redor da massa, minha gente. É preciso levar a luz do evangelho para dentro, desde a realidade, transformar, fazer diferença, e para isso é preciso ser carta de Cristo, ser luz, ser diferente. Quando as pessoas olharem para você e para mim, quando as pessoas olharem para a nossa comunidade, elas precisam enxergar Cristo. Não devem enxergar as brigas só, não devem só enxergar as nossas dificuldades de relacionamento, não devem enxergar o nosso moralismo, não devem enxergar a nossa experiência pela metade de Deus, nem os nossos melindres. Quando as pessoas olharem para o nosso gol, elas devem dizer, como lá nas primeiras comunidades, olha como eles se amam. Tem as suas dificuldades, tem os seus perrengues, mas olha como eles se amam. Porque só assim a nossa comunidade será rosto de Cristo. Quando a palavra for vivida de verdade, em plenitude, dentro das nossas comunidades. Não só as palavras fáceis. A gente sempre está acostumado a ver, né? Na nossa oração, na nossa vida pessoal, quando a gente pega a noite para meditar a palavra, a gente sempre pega aquela palavra bonita, né? Salmo 90, Salmo 22, as bem-aventuranças, as passagens bonitas. Mas, minha gente, é preciso entender que a palavra precisa ser vivida em essência e de verdade, no todo. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Naquele dia virão tempos em que chegarão no céu e ao falar com o pai Abraão, falar, pai Abraão, eu preguei no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu realizei curas e milagres no seu nome. E o pai Abraão vai responder o quê? Não te conheço, não sei quem você é. Olha que duro. Nós precisamos entender que a palavra, minha gente, é uma só. E não dá para viver partezinhas dela. Ela tem que ser vivida por completo. Eu tive uma experiência interessante nesse sentido, quando uma vez, lá no grupo de oração, eu estava brigado com um rapaz do Ministério de Música. Era aquela briga feia mesmo, feia de não se olhar, de não se falar, de não ficar junto muito tempo, porque senão ia dar problema. Daí era assim, quando eu ia pregar, eu falava, olha, você não anima. Com um coração muito dócil, mole, né? Eu sou praticamente um ogro. Você não anima se eu prego, ok? Ok. E daí, belezão, um dia, fui convidado para dar uma palestra no outro grupo, me achando massa, né? Qual que é o tema? Pode ser qualquer tema? Pode, qualquer tema, a gente faz, não tem problema nenhum. Ah, é sobre amizade. Sobre o quê? Amizade. Não, tudo bem, tranquilo, faço o tema de amizade e tal. Ah, então tá, mas você pode trazer o seu Ministério de Música junto? O quê? O Ministério de Música não. E olha, gente, foi a vez mais terrível da minha vida. Porque ali eu não estava testemunhando nada, né? Eu não consegui pregar. Foi meu Areópago, quando foi a pregação mais frustrada da minha vida. Sentei, comecei a falar, pedi para eles fecharem o olho e saí. Deixei o Ministério de Música conduzir, porque eu não sabia como dizer, né? E uma semana depois a gente teve o nosso retiro lá no grupo, e daí eu ia pregar no retiro, e eu
cabeça dura como sempre, né? Ainda não estava convencido. E falei, bom, Senhor, me dê uma passagem para pregação, quero muito uma orientação, né? Daí à noite, quando fui rezar, abri a Bíblia. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Beleza, Jesus. Legal. Quer dizer que eu tenho que perdoar, né? Tem que falar com ele. Ok. Isso minha gente, entender que a palavra, ela pede transformação, ela pede mudança. E não dá para ver pela metade. O que ia adiantar eu ficar brigado com o menino? O que ia adiantar ele ficar bravo comigo? Só mais machucado, só mais dor. E aí então a palavra ia me ensinando. Fabrício, moleque, cabeça dura. Fabrício, precisa perdoar. Não para ser cristão bonitão, não. Mas para ser mais feliz. Para se encontrar um pouco mais com quem eu sou. Para chegar um pouquinho mais perto do céu. Para isso. Não por moralismo. Não para ficar bonitão, não. Mas para chegar mais perto de Deus. A palavra também minha gente, o espaço propício, o lugar próprio para que a gente possa crescer. Quero fazer um parênteses aqui, quero convidar você a entrar comigo em uma história. Muitas vezes dentro das nossas comunidades, dos nossos gols, nós somos rigorosos demais. Conosco mesmos, vá lá, é a nossa fé, nós somos rigorosos conosco, com a nossa conversão, com a nossa santidade, isso é lindo, isso é ótimo. Agora, nós nunca podemos imprimir para o outro o mesmo rigor que eu trago para a minha vida. Não, nunca. Nós temos tempos diferentes de crescer. Nós temos tempos diferentes de amadurecer. Isso é um problema, sabe por quê? Porque muitas vezes, nos nossos grupos de oração, nós não damos chance para que as pessoas errem. Nós somos rigorosos demais e as pessoas não podem errar conosco. Muitas vezes, gente, eu já fiz isso milhões de vezes. Nós queremos que as pessoas sejam boas, sejam puras, sejam santas. E aí quando aparecem os pecados públicos, a gente se veste de fariseu e quer apedrejar a prostituta, né? E esquece que todos temos pecados. Que todos nós estamos exatamente na mesma barca. Lutando para crescer, lutando para ser melhor. A comunidade é o lugar para o crescimento. É o lugar onde a gente pode expor as nossas falhas, expor as nossas limitações e manifestar o nosso desejo de crescer. Porque é exatamente nesse caminho da comunidade que nós vamos aprendendo a ser melhores. Que nós vamos entendendo que existem pessoas que não desistem de nós, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com a nossa cabeça dura, mesmo com a nossa dificuldade de lidar com os outros, de entender algumas coisas. E aí nós entendemos que na comunidade existe o amor. Uso o exemplo de Pedro aqui para que a gente possa compreender um pouco dessa realidade. Nós lembramos, existem algumas narrativas diferentes, mas a narrativa mais clássica que fala do chamado de Pedro nos evangelhos, está lá, se não me engano, em Lucas no capítulo 5, quando fala da pesca milagrosa. Você lembra dessa passagem? Pedro estava pescando, passa a noite inteira pescando, e o que acontece? Nada, né? Volta para a barca, volta para a terra com as redes vazias. E aí então lá ao longe, Pedro vê um rapazinho de roupa branca, e esse rapaz, com muita petulância, chega e diz assim: ô amigo, pescou nada não? Sabe o que você faz? Vai lá, joga a rede do outro lado. Pedro era o pescador da Galileia, conhecia o mar com a palma da mão dele. Eu fico imaginando, eu na minha mania de querer humanizar as coisas, fico pensando, minha cabeça voa, em Pedro olhando para Jesus e falando: bonitão você acha que conhece o mar mais que eu? Quer que eu jogue lá do outro lado, amigo? Peraí, lá deve ter bastante peixe, né? Aguenta aí, vou lá e já volto. E então Pedro vai, e o resto da história a gente conhece, né? Pedro pesca uma série de peixes, tem que chamar outro barco para ajudar ele a carregar. E aí então acontece o milagre. Certamente, gente, para Pedro o mar era muito mais seguro que a terra. Pedro era o homem do mar. E talvez ele passasse muito mais tempo no mar do que na terra. Pedro então, quando ouve a palavra de Cristo, ele é convidado a sair da sua segurança do mar. E Jesus chama Pedro então para a terra. Pedro desce da barca, coloca os pés no solo e já entende que ele era o mestre. E diz: Senhor. A resposta de Jesus para Pedro, ela é muito clara, todo mundo também conhece bem. Pedro, vem após mim. Porque vindo após mim, eu vou respeitar os seus sonhos, vou respeitar quem você quer ser. Vou respeitar a sua história. Quer ser um grande pescador? Pois será.
mas não pescador de peixes. Deixa eu reprogramar os seus sonhos. Deixa eu elevar um pouco mais eles. Pedro, vem após mim, e eu te farei pescador de homens. Consegue imaginar? Naquela manhãzinha, Pedro chegando perto de Jesus, olhando no olho, Jesus dizendo, eu te farei pescador de homens. A força do chamado faz com que Pedro largue tudo, abandone a sua vida para seguir Jesus. E aí então Pedro se torna bonitão, santinho, perfeito. A história é outra, né? Não é bem essa não. Pedro vai aprendendo em um processo que é ser de Deus. Não entendia ainda quem era Jesus. Não sabia ainda quem era Ele na sua vida. E passa por muitas histórias complicadas. Veja, por exemplo, a história de Pedro caminhando sobre o mar. A gente fala, nossa, que lindo, Pedro caminhou sobre o mar, que bonito. Não foi bem assim a história. De repente, os discípulos no meio da barca, Jesus falou, pode ir indo, que eu espero vocês depois lá do outro lado. Estavam lá todos tranquilinhos, de repente, eis que eles olham ao longe, quem vem? Jesus andando sobre as águas. Qual a primeira reação deles? É um fantasma, só pode ser. Um cara vestido de roupa branca, andando sobre o mar aqui de madrugada, eu morrendo, mas nunca que vai ser. É um fantasma, soltando gritos de terror. Fico imaginando Pedro, né, desesperado, devia ser um cabeção. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí então, Jesus chega perto, eles veem que é Jesus. E aí Pedro faz um desafio para o Senhor. Jesus, se é tu mesmo, me faz ir para junto de ti. Não foi aquela coisa bonitinha, Senhor, que lindo que você está andando sobre as águas. Também quero, posso? Vamos brincar junto? Não. Foi assim, Senhor, será que é você mesmo? Pedro ainda não conhecia o Mestre em essência. Ainda não entendia quem era Jesus. E por isso o desafia, se és tu, me faz caminhar sobre as águas. Eu quero um sinal, me dá um sinal que é você, porque eu ainda não te conheço. Por isso preciso de sinais. E aí então Pedro Cabeção segue a sua vida, continua, e lá no final da sua história, então, lá no finalzinho da vida pública de Jesus, quando Jesus já vai caminhando para a sua paixão, Pedro dá a sua máxima. Você fala, bom, Pedro agora está pronto então, já vai ter a crucificação. Jesus vira para os apóstolos e diz, olha, é preciso agora que eu parta. E para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Eu vou, vocês não vão mais viver e vocês não podem me seguir. Quem entra na história, adivinha? Cabeção, Pedro. Pedro vem falar, Senhor, que absurdo. Eu vou te seguir para onde você for. E se necessário, até a morte. Jesus vira. Já viram aquele vídeo da Xuxa Verde? Senta lá, Cláudia. Senta lá. Vai me seguir sim, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E de fato acontece. Nessa história toda, gente, nós encontramos um Pedro eternamente em processo. O Pedro que achava que estava bom, que achava que estava pronto, que achava que estava perfeito, mas que não estava. E a Bíblia ela narra de maneira muito trágica aquilo que acontece com Pedro. Pedro nega Jesus e chora amargamente. Chora, porque ele amava o Mestre, mas ainda não o conhecia. Estava preso aos sinais e ainda não entendia quem era Jesus. E é preso aos sinais que Pedro acompanha a crucificação. E Pedro vê a cruz. O que a cruz é para Pedro? O fim. Não é o começo. Quando Pedro olha para a cruz, ele vê o fim de tudo. Toda a esperança que ele tinha caído por terra. Os milagres que ele tinha visto já não serviam mais de nada. As curas, os prodígios, a palavra, a pregação, já não eram mais nada. Pedro vê o fim. E lá no final do Evangelho de João, isso é narrado de um jeito bonito. Quando diz que depois que tudo acontece, Pedro com seus apóstolos, com a sua comunidade, vira e fala, vou pescar. Pedro resolve voltar atrás. Ele não era pescador de peixes. Mas o que ele faz lá no final, depois da crucificação? Vou pescar. Não quero mais nada. Desisto dessa vida.
Mas era o Pedro que acompanhou tudo, que estava perto de Jesus, que viu os milagres, que viu os sinais, que viu as curas, que viu a menina andando ali que estava morta, que viu a outra tocando só na orla do manto de Jesus e sendo curada, que viu os paralíticos andarem, os cegos verem. Era o Pedro que viu tudo, que falou com o mestre. Diz, vou pescar, não quero mais. É difícil para mim não enxergar Cristo. Não o vejo, não tenho sinais. Por isso, tchau. E a coisa mais bonita dessa passagem, que Pedro de fato vai, quando ele vai não vai sozinho, porque quando a gente faz um pecadão bom, quando a gente volta, a gente geralmente carrega uns com a gente, né? Vai, todos os discípulos vão com ele. E lá de novo no seu campo seguro, no mar, Pedro olha para a terra e quem está lá? O Mestre, Jesus. Jesus o espera na praia. De novo acontece o milagre de jogar as redes do outro lado, Pedro pega novamente peixes. Mais uma vez a história se repete, mais uma vez. E eu fico imaginando, quando Pedro de novo olha para Jesus e o coração bate forte, qual a primeira coisa que ele pensa em fazer? Cristo, se és tu, me fazes caminhar sobre as águas? Não. Sabe o que ele diz? Nada. Se lança no mar e começa a nadar louco para se encontrar com o seu mestre, porque Pedro já não precisava mais de sinais, o grande sinal estava diante dele, era Jesus Cristo ressuscitado, o ressuscitado estava com ele, e agora ainda que os milagres não viessem, ainda que o tempo de Deus demorasse, ele já havia aprendido que não precisava caminhar sobre as águas para amar Cristo. O seu amor independia dos sinais, e o seu amor acontecia simplesmente porque Cristo estava lá, sempre o esperando, nesse processo bonito de transformação, de cura, de milagres. Pedro era um homem em processo, e nunca se afasta da comunidade. E no final de tudo, Pedro é coroado como o líder da comunidade, como o sinal da presença de Jesus naquela comunidade. Como aquele que iria ficar com o povo mostrando quem era o mestre. Olha que beleza. Está acabando já, né? Calma, viu gente? Está acabando já. Todos nós estamos em processo. A pregação está no processo também. E é por isso, gente, que na comunidade, falo tudo isso para quê? Para entender que na comunidade não existem homens perfeitos. Infelizmente não. Seria ótimo lidar com todo mundo bonitinho, obediente, tranquilo. E na comunidade não existem homens perfeitos. Há um único homem perfeito dentro da comunidade. E esse homem chama-se Jesus Cristo. E se nós queremos ser homens perfeitos, sem erro, a gente vai ter que disputar o lugar com ele. Tem gente fazendo isso por aí. Tem gente, muitas vezes, que faz isso. Não tentemos colocar uma santidade que não existe em nós. Nós somos homens em processo, minha gente. Homens em processo. E é preciso, dentro da comunidade, viver o nosso processo. Sem medo. O processo de amadurecimento dói. Não é tão fácil assim. E quando nós amadurecemos, a gente entende que para subir um monte, é preciso deixar os pesos. Porque é muito duro subir um monte quando a gente está cheio de peso. E esses pesos todos são muito melhores de serem tirados quando a comunidade vai nos ensinando, vai nos ajudando e vai nos mostrando o caminho para o topo do monte. E por isso é preciso não ter medo de crescer, mas crescer dentro de uma comunidade que me acolhe no meu tempo duro, que me acolhe no meu tempo difícil e que me ensina que Cristo está lá e que Cristo não desiste de mim. Certo? Cristo está na comunidade. Eu gosto sempre daquela passagem que fala: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Vocês estão todos escondendo o jogo, todo mundo sabe essa passagem. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Às vezes é para apartar a briga, né? Porque onde junta 2 pessoas sempre dá briga, sempre dá problema. Mas Cristo permanece lá. Porque é onde a comunidade se reúne, quando a comunidade se reúne, é que Cristo está lá. E por fim, gente, para nós terminarmos, a comunidade é o espaço da unidade. Agora, volta o solinho para mim. A comunidade é o espaço de unidade, de comunhão, onde nós nos encontramos. E aqui está a beleza para a gente terminar da comunidade.
lá no comecinho de Gênesis tem uma passagem muito clássica, que fala de alguns homens que querem se achegar a Deus, e na sua petulância, na sua brigaiada toda, eles querem construir uma torre que chegue perto dos céus. Os homens todos falam uma língua só, mas quando na sua petulância eles querem construir a torre e chegar no céu, o que Deus faz? Deus confunde todos eles, confunde a sua organização e coloca em cada um uma língua. Daí então já não se entendem mais e a construção daquela torre, chamada Torre de Babel, já não funciona mais. A passagem clássica que define o nosso movimento, que nós sempre utilizamos, é a passagem de Pentecostes. Um Babel ao contrário, onde os homens que um dia foram espalhados pelo mundo agora se reúnem. Um dia os homens que foram espalhados para longe de Deus, porque já não podiam mais tocar a Deus, agora se reúnem. E Atos vai dizer que estavam reunidos naquele lugar, partos, medos, elamitas, homens da Capadócia, da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfilha, homens de todos os lugares que se reúnem, que se agregam diante do sinal maior que era Jesus Cristo, pregado, vivido pela comunidade. Hoje nós como comunidade, minha gente, somos chamados a voltar a isso, ao verdadeiro Pentecostes, a nos unirmos em um só coração. Sabe que tem tanta briga no nosso grupo? Tanto problema? Porque nós ainda não temos um coração, um único sonho, um único desejo, um único objetivo. É hora, amor, é hora renovação, de todos nós olharmos para o mesmo lugar, de todos nós falarmos a linguagem do Espírito, a mesma linguagem, de todos nós nos banharmos na linguagem do amor, para deixar que Cristo nos transforme, para não perder a nossa essência, não ser aquele cristão padronizado, aquele carismático padronizado, não, mas para a nossa essência, deixar Deus falar, deixar Deus transformar em nós, deixar Deus fazer na nossa vida. E sabe qual é o nosso lugar de encontro? O lugar que Pedro negava, que Pedro não queria reconhecer Jesus. Hoje nós cristãos nos encontramos com a cruz. Nós cristãos nos encontramos na cruz de Cristo, que é o caminho onde todas as nossas necessidades, onde as nossas vaidades, onde as nossas dificuldades todas desaparecem. Porque quando nós morremos com o Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Quando nós entregamos a nossa vida para o Cristo, Ele refaz a nossa história, Ele refaz a nossa essência, constrói um novo caráter e nos faz novamente sonharmos com um mundo melhor, com um mundo diferente, com uma vida renovada. Nós precisamos, minha gente, nos encontrar com a cruz de Cristo, que nós tanto fugimos, que nós tanto escapamos, porque é nessa cruz que as nossas esperanças estão, porque só aquele que passa pela cruz é capaz de contemplar a ressurreição. Se morremos com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, estamos agora escondidos nele, para viver com Ele a ressurreição e buscar as coisas do alto. Nós estamos presos nessa terra, e para chegar ao céu, para chegar à ressurreição, é preciso, minha gente, passar pela cruz. Não me esqueço de, no Enur de 2008, quando o Dom Ascona, sempre esqueço o nome difícil, quando Dom Ascona olhava para a cruz e praticamente abraçava aquela cruz com a vida dele. E olhava para nós com aqueles olhos de mártir e dizia, quase já um mártir, né? A gente já elevava ele à condição de mártir, mas com aqueles olhos apaixonados por Cristo, olhava para nós jovens e dizia: vale a pena ser de Cristo, vale a pena abraçar a cruz de Cristo. E eu quero terminar essa pregação dizendo isso para você, como comunidade carismática, como comunidade que vive a palavra, vale a pena abraçar a cruz de Cristo. Vale a pena ser pregado com Cristo. Vale a pena morrer com Ele. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena. A cruz não nos decepciona. Não nos decepciona. A cruz não é o fim. Nós fomos feitos para viver com Ele e para ressuscitar com Ele. Não desista se a sua comunidade padece, se a sua comunidade tem problemas. Mas volta o olhar de todo mundo para essa cruz, porque ela não nos decepciona. Logo após a cruz, existe a ressurreição. E é nessa certeza que eu e você caminhamos. E é nessa certeza que nós vamos orar com a força do Espírito. Quero convidar você a ficar em pé.
a levantar os seus braços para o alto. E a dar a sua resposta para o Cristo que falou por nós pela palavra hoje. Nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra, e por isso nós também queremos Te dizer que vale a pena ser Teu, Jesus, que vale a pena ser de Deus. Vá orando, irmão, e vá dizendo que você deseja esse caminho, que você deseja caminhar com Cristo, que você deseja caminhar na cruz de Cristo, que você deseja caminhar na unidade que Cristo traz pela sua comunidade, que você quer ir para onde Deus te mandar, porque esse Cristo dentro da comunidade forja o nosso sonho, forja o nosso caráter, mostra quem nós somos. Senhor Jesus, nessa tarde nós entregamos toda a nossa comunidade, Senhor, as pessoas que fazem parte do nosso grupo de oração, e nós te pedimos, Jesus, nos alimenta com a cruz, nos alimenta, Senhor, com o Teu amor derramado naquela cruz, nos alimenta, Senhor, com a esperança da ressurreição, nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, nos ensina, Senhor, a não fugir de você, nos ensina, Senhor, como comunidade carismática, a caminhar sobre as Tuas promessas, a caminhar, Senhor, segundo as Tuas palavras, porque nós desejamos, Senhor, você. Nós Te queremos, Senhor. Nós queremos que a nossa comunidade tenha o Seu rosto, tenha a Sua face. Nós queremos que a nossa comunidade, Senhor, grite o Seu nome com a vida. E por isso nós Te pedimos, Senhor, vem nos ensinar. Vem, Espírito Santo, ensinando o nosso coração a ser mais Teu. Vem, Espírito Santo, varrendo a nossa comunidade e trazendo para ela o Teu fogo, o Teu carisma, o Teu amor, a Tua paixão, a paixão pela cruz. Vem nos ensinando, Espírito Santo, a morrer para os nossos desejos, a morrer para as nossas paixões e a abraçar o reino de Deus, abraçar o caminho da igreja. Isso é, Espírito Santo, o que bate no nosso coração, é o que grita na nossa alma, e é o que nós Te pedimos hoje. Vem e nos ensina a caminhar, nos ensina a sermos amor, nos ensina a termos o rosto de Cristo. Nós precisamos, Senhor, como movimento carismático, como Ministério Universidades Renovadas, como grupo de oração universitário, como pessoa, como gente, como filho de Deus, nós precisamos, Senhor, ter o Teu rosto. Por isso, vem em nosso auxílio, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a você com carta branca, para que você venha, Senhor, e carregue a nossa alma para perto do Teu coração, para que você nos ensine, Senhor, a ser Teu. Nós queremos, Jesus, nós desejamos, nós precisamos, Senhor, nós precisamos. Quero convidar você a dar a mão para quem está do seu lado. E como grande comunidade, nós vamos sentir a presença desse Deus que nos une. Esse Cristo que nos ensina a caminhar. E juntos como comunidade, nós vamos pedir que esse Espírito venha nos ensinar. Quero convidar você a orar, irmão, com o teu coração, a cantar com a tua vida e a deixar que o Espírito Santo pouse sobre nós e nos ensine a ser de Deus. Não categoricamente, não só com aquilo que eu acho que é bom, mas a ser de verdade de Deus. Vamos cantar, quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas. Deixa sair do teu coração esse canto. Do Espírito de Deus. E sair do superficial e descobrir as riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. Agora canta com a vida, quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Mais uma vez com força, quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas. Nós queremos, Jesus, entender os teus mistérios, viver o teu amor. Nós queremos, Espírito Santo, e descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas
meu coração. É tão lindo. É tão lindo. Canta e sente a presença desse Espírito que nos une. Comunidade carismática, comunidade, universidades renovadas. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Espírito Santo, consagrar essa comunidade a Ti. Nós queremos, Espírito Santo, consagrar o nosso coração a Você. Nós queremos, Espírito Santo, entregar a nossa vida, entregar o nosso futuro, entregar o nosso sonho, entregar o nosso coração a Você. Nós queremos, Espírito Santo, pedir que tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração esteja abaixo da Tua música, do Teu toque, da Sua direção, do Seu sopro. Vem, Espírito Santo, acolhe o nosso coração, acolhe a nossa comunidade, acolhe o nosso desejo de ser melhor, acolhe, Espírito Santo, essa família carismática que Te ama, essa família Universidades Renovadas que Te adora, que é Tua. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, se deixa sentir por nós nessa manhã. Vem, Espírito Santo, e guia a nossa alma, guia o nosso coração. Vem, Espírito Santo. É tão lindo. É tão lindo. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Iria la shiria la baria la candaria la shiria la bara la 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 la. Iria la shiria la 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 la. Vá deixando a sua oração crescer, meu irmão, sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Vem, Espírito Santo, sela esse momento com as Tuas palavras. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, por isso vem, Espírito Santo. Shiria la baria la candaria la shiria la baria la candaria la la. Iria la baria la shiria la 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 candaria la bala bala la 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 la. Shiria la 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 candaria la bala baria la shiria la bala la la la. Oria la shiria la baria la 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 candaria la bashiria la la la. Iria la shiria la la la. Ore pela sua comunidade. Deixe que o Espírito Santo peça por aqueles que são Teus, por aqueles que estão contigo. Shiria la baria la shiria la baria la candaria la 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 la. Oria la shiria la 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 candaria la baria la 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 la. Oria la 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 baria la la shiria la 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 la. Oria la 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 Oria la shiria la la candaria la shiria la la la. Oria la shiria la bara bara la 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 candaria la bara baria la 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 la. Shiria la baria la baria la candaria la 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 la. Nós Te adoramos, Espírito Santo, Te louvamos e Te colocamos como Deus. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos inspira, o Deus que nos motiva, o nosso Deus. Pela Tua presença nós Te louvamos nessa manhã, nós Te louvamos por aquilo que Tu és, o Deus forte, o Deus que cria comunidade, o Deus que transforma a nossa vida, o Deus que um dia nos encantou e que nos faz hoje com o nosso coração gritar que somos Teus. Nós Te adoramos, Espírito, dom dos dons, fonte de água viva, dedo da destra de Deus. Nós Te adoramos. Tu és o nosso Deus, Deus Espírito Santo. Nós Te louvamos. Enquanto nós orávamos, Deus colocava em meu coração, enquanto nós estávamos de mãos dadas, era que quando nós estamos de mãos dadas com a nossa comunidade, e se o Espírito Santo derrama a sua unção assim,
as nossas mãos, nem que nós nos afastemos do irmão, nossos corações ainda permanecem ligados, e é assim que Deus nos quer. Por isso eu te convido a voltar para a sua comunidade, depois desse Enur, a trilhar este caminho de perseverança, esse caminho de misericórdia para com a sua comunidade. Este caminho, assim como os discípulos caminhavam com Jesus, a sua comunidade deve caminhar com Jesus, num caminho, um processo de aprendizado, um processo de cura, um processo de conversão. Ame profundamente a sua comunidade, pois a sua comunidade te levará a sonhar mais alto. Ame profundamente a sua comunidade, pois a sua comunidade te leva à santidade. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para Deus e para a sua comunidade, para o seu grupo de oração. Grupo de oração. Grupo de oração. Grupo de oração.